Eu fiquei pensando o que eu falaria hoje na homenagem ao Felipe Neto, e eu vou trazer duas questões cinematográficas aqui para mim que são muito importantes, e quem participou e quem acompanhou vai entender o que eu estou falando. Eu não sei se todo mundo aqui viu a animação Flow, que ganhou o Oscar de melhor animação, mas eu fui assistir sem nenhuma pretensão, e quando eu estava, sei lá, nos 5, 6 primeiros minutos do filme, começa uma situação do gato fugindo, e o gato vai para casa, e a água começa a subir, a água começa a entrar em casa, e a água começa a chegar no topo da estátua, que o gatinho vai lá para a orelha da estátua. E aquilo me acendeu um alerta de que talvez o que nós pensamos aqui no Rio Grande do Sul que esteja resolvido entre nós, talvez não esteja tão resolvido assim. Porque me deu uma sensação de tristeza, uma sensação de certo pânico, porque era muito perfeito, era muito próximo do que todos nós aqui vivemos. E eu imediatamente me lembrei do momento em que eu estava como voluntário na Polícia Civil, dentro de uma lancha, no meio de Eldorado ou em Canoas, ou aqui em Porto Alegre mesmo, e naquele momento nós estávamos desesperados porque sem luz não conseguiam puxar água, não conseguiam purificar água, e nós não tínhamos água nas cidades aqui do Rio Grande do Sul. E aquela sensação do filme me lembrou muito isso. A gente dentro da água, a água subindo, entrando nas casas, acabando com a memória das pessoas, e a água parou e ficou naquele nível, e a gente passava de lancha por cima, de carros quase encostando em fios de alta tensão. E nessa situação eu me lembro que no meio daquela tragédia toda eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo nas redes sociais, quando dava aquele tempinho entre uma missão e outra. A gente chegava no gasômetro, quem aqui de Porto Alegre sabe, ali tinham as pessoas que eram os voluntários, etc. E ali eu começava a chegar as mensagens pelo mandato: olha, tá faltando água, tá faltando comida, tá faltando... E eu, no desespero, resolvi mandar uma mensagem pro Felipe Neto no Instagram e disse: Felipe Neto, pelo amor de Deus, a gente precisa de um caminhão-pipa, eu tenho água até, eu moro num sítio, a gente consegue deslocar um caminhão-pipa. E ele, assim, de imediato, acho que não deu 2 minutos, respondeu ali. E eu no meio daquela função de roupa, de mergulho, e enfim, é uma situação muito traumática, assim. E ele de pronto respondeu, e não só respondeu, como era a voz dele falando, então não era uma assessoria do canal, era ele próprio. E de imediato ele já foi muito efetivo, assim: olha, quanto é que precisa, eu já faço a transferência. No final, nesse caso específico que eu estou narrando, acabou não acontecendo, porque nós tínhamos muitos golpistas, né, de caminhões-pipa, assim, não sei, enfim, daí a gente vê a miséria humana nesse contexto. Mas depois foram se desencadeando outras ações do Felipe Neto em relação ao estado do Rio Grande do Sul, e que foram essenciais para a manutenção da vida e para a manutenção da nossa sanidade física aqui no estado. Isso é muito importante, porque eu, em Eldorado, em outras cidades que estava lá fazendo os resgates, encontrei alguns influencers que todo mundo considera que fez um grande trabalho. E eles estavam lá, alguns estavam lá presencialmente. Mas eu posso afirmar que a forma como se portaram para a grande mídia, no meu entendimento, não foi uma forma honesta dessas pessoas que eu encontrei. Tem fotos minhas, porque venderam uma ideia, se venderam de outra forma que eu não acho honesta. E o Felipe Neto foi extremamente honesto. A forma como ele atuou, quem estava em contato com ele, sabe da honestidade. Não é honestidade de corrupção, não é isso que eu estou falando. Isso nem entra no mérito, mas eu digo honestidade da forma de atuação e do seu interesse real e genuíno em ajudar as pessoas sem qualquer tipo de benefício pessoal individual. Muitas das coisas que o Felipe Neto fez, ninguém ficou sabendo. Ele não divulgou. Mas eu sabia porque eu estava falando com ele em box, num ambiente que ninguém estava vendo. E aí que a gente sabe quem são verdadeiramente as pessoas. Foi muito importante saber que tinham pessoas que teriam condições de auxiliar um estado que naquele momento não tinha como se autoajudar. Nós estávamos todos ou com a casa destruída, ou com a casa destruída e tentando salvar vidas, ou parentes que perderam vidas, ou pessoas que perderam absolutamente tudo. Nós estávamos com equipes, por exemplo, no mandato, que estavam totalmente fraturadas, tinham ficado num lugar que a ponte tinha caído e não conseguiam retornar, os outros, então estava todo mundo fragmentado aqui dentro, cada um tentando fazer o seu melhor. E quando vem uma pessoa do tamanho do Felipe Neto e tenta, né, de certa forma, utilizar as redes sociais e tentar organizar e tentar trazer algo para o nosso estado naquele momento, principalmente, eu acho que essa questão da água é muito pontual, isso foi muito importante. Depois, né, essa situação envolvendo as editoras, a educação, escolas que perderam absolutamente todos os seus livros, e o Felipe Neto veio, né, as editoras do Rio Grande do Sul, quebradas praticamente, porque boa parte foi atingida, são áreas de alagamento, né? E aí o Felipe Neto vem também no segundo momento e nos traz essa questão da educação. E aí eu quero entrar na segunda parte
da ficção, mas que infelizmente é tão real, que é a série Adolescência. E é um trabalho que o Felipe Neto tem feito há um bom tempo de desradicalização. E esse evento aqui, por mais que eu seja do Partido dos Trabalhadores, que eu seja um parlamentar eleito, esse evento não é um evento político partidário. O Felipe Neto não está recebendo um prêmio de um partido, não está recebendo um prêmio de um parlamentar, está recebendo um prêmio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Por isso que é a medalha da 56ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fui proponente, mas foi aprovado pelos parlamentares que estavam na mesa diretora, que é o nosso regimento. Ou seja, eu propus, mas é um prêmio da Assembleia, é suprapartidário, é um prêmio do Estado do Rio Grande do Sul. Isso tem que ser dito, porque tem pessoas que confundem as coisas, para um lado e para o outro. E a gente não pode confundir as coisas. Até porque Felipe Neto tem um trabalho que é muito bom, que ele não tenha vinculações político-partidárias e nem simpatias ideológicas por A ou B, no sentido de se posicionar, porque isso permite com que ele dialogue com todas as partes, com todas as frentes. E é isso que nós precisamos nesse momento de desradicalização. Muitas vezes as pessoas consideram, o Leonel é um antifascista, então ele é radical por ser antifascista. Não, na verdade o antifascismo é tudo aquilo que não é fascismo. É tudo aquilo que vai lutar pela democracia, que vai lutar justamente pela diversidade, que nós possamos divergir dentro de normas concretas de possibilidade de diálogo, de possibilidade de construção mútua naquilo que nos une, e aquilo que não nos une, vamos para a disputa, mas dentro de normas pré-estabelecidas, onde aqueles que perdem podem dizer, ok, perdi, mas você vai me respeitar até o meu limite da existência. E hoje o limite da existência das pessoas está extremamente no limbo. Estamos num limite de que, se discordarmos, existe um grupo que eu considero, e eu vou dar o nome de fascista, que vai eliminar as pessoas que pensam diferentes ou que são diferentes. Pessoas trans, pessoas negras, mulheres. E isso o Felipe Neto tem lutado muito para desradicalizar, e entra justamente nessa série que todo mundo deveria ver, que é a Adolescência, que é justamente ali nas redes sociais, onde o Felipe Neto atua tão bem, é na educação, onde o Felipe Neto atua tão bem, é no diálogo com a juventude, que é onde o Felipe Neto atua tão bem, que nós temos essa relevância e a importância do Felipe Neto. Digamos que ele não tivesse feito o que ele fez, que já foi monumental em relação às enchentes, mas ficasse só nessa pauta, já seria o suficiente, no meu entendimento, para ele receber essa medalha aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em nome de todos os gaúchos e gaúchas. E sinto muito para os radicalizados, e aí é uma ironia, porque faremos um debate na sequência de desradicalização, Felipe Neto fará aqui com o nosso sempre deputado Marcos Rolim, e foi, de certa forma, impedido de vir ao Estado do Rio Grande do Sul pelo radicalismo, pela violência, pelo discurso de ódio, pela covardia de pessoas que pensam diferente. E as pessoas podem divergir do Felipe Neto, podem divergir de mim, problema algum, mas isso não dá o direito de ninguém proibir a presença de uma grande personalidade nesse espaço. E por isso que nós temos que lutar contra o fascismo, pela democracia, pela diversidade. E diversidade, inclusive, de ser de direita, neoliberal. Eu defendo isso. Eu, inclusive, falo com os deputados de direita, que eu tenho uma boa interlocução, e são vários aqui nessa casa. Quando eu era vereador, eu também dialogava com vários vereadores de direita, inclusive filhos de pessoas da ditadura, que continuaram o legado da sua família. E eu dizia, vocês têm obrigação de bloquear a extrema-direita fascista, porque a extrema-direita fascista vai ocupar o espaço de vocês e nós não teremos pontes de diálogo. Não tendo pontes de diálogo, o que nos resta é a eliminação total do mais fraco. E nesse caso, o mais fraco, nitidamente, é o meu campo. Mas vocês também perderão espaço. Vocês também serão considerados mais cedo ou mais tarde traidores e também sofrerão as mesmas consequências. Porque o fascismo não admite o mínimo de divergência. O mínimo não é possível. Se tu disser, não, mas quem sabe não vai tão longe. Comunista. Então joga na vala comum, fuzila, vai embora. É assim que funciona, quem é que não viu a história? Não é assim que está acontecendo nos Estados Unidos, liberdade de expressão, e hoje as universidades não podem mais utilizar a linguagem A ou B, caso contrário não recebem recursos. E se um estudante se manifestar, se ele for estrangeiro, será deportado. Se ele for nacional, vai perder sua vaga na universidade. E é um ataque frontal à educação. Por isso eu quero aqui dizer que me honra demais poder dar essa indicação, poder ter dado essa indicação para a homenagem ao Felipe Neto, que me emociona demais. E eu quero aqui quebrar um pouquinho o protocolo e chamar a Nízia, que é uma fã incondicional, está com o livro. Traz teu livro, Nízia. E vai ser muito importante para ela. Se quiser vir também, Raquel, aqui.
Quer gravar? A gente vai depois, mas é importante, Felipe, porque ela está aqui emocionada com o teu livro e quer muito falar diretamente para ti aqui. Oi. Oi, Nízia, tudo bom? Tudo. Na televisão lá, ó. Ali, lá, ó, lá. Ali, isso. Dá um oi para ele. Oi. Fala mais uma coisinha, diz para ele aqui. Gato de você. Isso aí, mostra o livro para ele ali. Aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nízia. A Nízia está emocionada aqui, queria falar diretamente contigo, Felipe. Então, ela sabia já que seria virtual, né? Mas eu achei importante dar essa oportunidade aqui para ela. Então, muito obrigado, Felipe. Muito me honra essa homenagem que tu recebeste, vai ficar para sempre na história aqui da Assembleia Legislativa e estamos sempre juntos nessa caminhada, conta com a gente aqui no Rio Grande do Sul. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre, muito obrigado.